Seja bem-vindo a essa entrevista, mais uma entrevista com o meu amigo Carlos Anderson. Prazer ter aqui você de novo no meu canal e vamos falar desse assunto que nós dois curtimos tanto, que é Bitcoin. Vamos lá, Dario. Obrigado pelo convite, cara, mais uma vez aí. Tamo junto, rumo à lua. To the moon sempre, né? Maravilha. Fiquei feliz quando eu soube que você estava fazendo novamente aí o workshop. Fala um pouco pra gente o nome do workshop, por que esse nome? Por que você escolheu esse nome? Certo, o workshop ele se chama Bitcoin, a Revolução do Dinheiro, né? Esse nome ele é bem característico porque, para mim, o que o Bitcoin representa é uma revolução, de fato, no dinheiro do mundo, né? É mais do que muita gente chega ao Bitcoin por conta da valorização e tudo mais, mas a valorização está tudo embasado na revolução que o Bitcoin está causando no mundo, que é a revolução financeira, a revolução do dinheiro. Então, essa que é a visão do workshop, fazer as pessoas entenderem como o dinheiro está evoluindo, como o dinheiro está mudando no mundo e qual o papel do Bitcoin nisso. Legal, muito massa. Para gente que já conhece o Bitcoin há um certo tempo, a gente tem uma familiaridade com a tecnologia dele, né? Fica fácil de saber, de olhar com bons olhos, de ver potencial, de ficar até, assim, falando muito disso com as pessoas, né? Quem curte Bitcoin fica falando com um monte de gente sobre isso. Mas como que você acha que uma pessoa que nunca ouviu falar desse assunto, não sabe nada, qual que deve ser a primeira informação para ela entrar em contato, né? Como que você vê isso daí? Show, pergunta legal essa daí. Sim, é muito louco isso, né? Depois que você entende o Bitcoin, você não consegue parar de pensar naquilo, né? Mas para as pessoas que estão começando, eu acho que essa porta de entrada de entender a evolução do dinheiro, ela é muito importante. E até por isso que grande parte do foco do workshop é esse, principalmente o primeiro episódio. O primeiro episódio é como se fosse criar a base das pessoas, né? De entender por que a valorização acontece, por que o Bitcoin é tão revolucionário. É justamente entender essa evolução do dinheiro. É entender, muitas vezes, uma coisa que é tão do nosso dia a dia, mas a gente não tem essa informação, de que o nosso dinheiro, o real, o dólar, tudo mais, é um dinheiro que não tem valor real, né? O valor dele, como a gente conversa muito, é baseado em confiança de político, ou seja, não existe a gente fala, o dinheiro tem lastro em ouro, tem lastro em metais preciosos, não tem lastro nenhum o dinheiro. O dinheiro é baseado simplesmente na confiança de que o governo ele vai continuar mantendo aquele dinheiro funcionando. Então, entender essa base ela é muito importante para entender a função, o papel do Bitcoin nessa revolução, digamos assim. Legal, eu até fiz essa pergunta porque eu conheço um pouco assim da sua história de como que você entrou em contato a primeira vez com o Bitcoin, né? Então, talvez isso seja interessante para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar direito de Bitcoin, né? Como é que foi para você quando você entrou em contato com o Bitcoin? Eu conheci o Bitcoin lá atrás, no início de tudo, né? Eu sou novo, então, quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos mais ou menos, estava ali terminando o terceiro ano, indo para a faculdade, e aí um amigo meu virou para mim e falou assim, Carlos, você já ouviu falar dessa moeda aqui chamada Bitcoin? É uma moeda que a galera usa na Deep Web e tal, é uma moeda dos hackers. Aí eu falei, cara, que louco isso, Bitcoin, que moeda virtual é essa e tal, quanto é que custa isso? Aí ele falou assim, custa R$10. Eu falei, R$10, uma moeda virtual que a galera da Deep Web usa? Eu que não vou querer saber disso. Aí eu peguei e deixei o Bitcoin para lá, justamente porque eu não entendi a revolução do Bitcoin, né? A maioria das pessoas, elas têm o primeiro contato com o Bitcoin simplesmente com aquilo lá, é uma moeda virtual que valoriza bastante. Mas a impressão que, se você tem somente essa informação, a sensação que fica é, nossa, uma moeda virtual que valorizou bastante, não tem nenhum banco nem governo por trás, então a qualquer momento isso vai simplesmente estourar a bolha e vai valer nada. Amanhã, por exemplo, entende? Vou perder todo o meu dinheiro. Então, essa falta de conhecimento, de informação das pessoas leva a isso, né? E aí foi isso que eu acreditei naquele momento, quando eu pensei R$10. Eu pensei, nossa, isso está muito caro. E aí só depois, lá para 2000 eu tive outros contatos com Bitcoin, né, ao longo dessa jornada, mas só em 2015, 2016 mais ou menos, que me veio aquele insight de, cara, e se o Bitcoin de fato ele
é o dinheiro do futuro? Se ele está mudando o mundo, por que as pessoas falam tanto disso, né? A gente via dois lados, digamos assim, principalmente naquela época. Hoje em dia é muito mais fácil ter informações. Ainda é difícil, mas é muito mais fácil. Mas naquela época você via duas informações fortes, digamos assim. Você via pessoas dizendo que Bitcoin um dia não ia valer nada e que isso daí era uma pirâmide, um golpe, uma bolha, alguma coisa do tipo, e você via pessoas dizendo que era o dinheiro do futuro. Aí você pensa, meu Deus, para que lado que eu olho? Entende? É muito, tipo, oposto. Aí eu peguei e falei assim, cara, o Bitcoin ele continua valorizando, as pessoas continuam falando que ele é o dinheiro do futuro, tem gente que fala que é bolha. Deixa eu entender quem são as pessoas que estão falando bem, quem são as pessoas que estão falando mal, o que elas estão falando e qual o fundamento disso. E aí eu comecei a estudar sobre Bitcoin, estudar. E aí, nesse momento, eu percebi basicamente o seguinte, os maiores nomes de tecnologia, pessoas que traziam argumentos muito bem fundados sobre por que o Bitcoin é o futuro do dinheiro, por que não é um dinheiro melhor do que o dinheiro tradicional, por que não é um dinheiro imparável, digamos assim, por que, enfim, vários argumentos falando bem do Bitcoin. Eu falei, cara, tudo isso faz muito sentido, eu vou me aprofundar nesses conhecimentos. Mas deixa eu olhar aqui as pessoas que falam mal, o que elas estão falando. E aí eu via bancos, via governos falando mal do Bitcoin. Por quê? Puramente por interesse próprio. Não era nenhum argumento do tipo assim, o nosso dinheiro, o dinheiro de papel que a gente usa, o dólar, o real, é melhor do que o Bitcoin. Era sempre algo do tipo assim, não confie no Bitcoin, isso é uma bolha. Tipo assim, aquele tipo de argumento que não tem um fundamento, sabe? É simplesmente um argumento qualquer, só para dizer, não confie nisso. Eu comecei a perceber que, na verdade, eles falavam aquilo por medo e não por convicção de que o dinheiro deles é melhor do que o Bitcoin. Eles sabem que o Bitcoin é melhor do que o dinheiro deles. Então eu percebi que, além do medo, existia o fator de que eles querem ganhar tempo para poder não acontecer uma adoção em massa do dia para a noite do Bitcoin. Porque o Bitcoin é uma coisa descentralizada. A adoção dele vem a partir da reflexão das pessoas e das pessoas perceberem que o Bitcoin é melhor do que o dinheiro tradicional e começar a utilizar o Bitcoin. Então, a adoção dele vem a partir disso, né? Então, se os bancos, os governos começassem a falar Bitcoin é melhor do que o dinheiro tradicional, a adoção ia ser muito mais rápida, mas eles querem ganhar tempo, porque eles perderam o dinheiro tradicional é perder poder, né? E eles não querem isso. E aí, nessa época, em 2016, eu lembro muito bem quando eu vi isso. Eu vi uma notícia, aí eu já estava mais familiarizado com o Bitcoin, mas eu vi uma notícia de que o Japão tinha adotado o Bitcoin como moeda oficial do país. Cara, aquilo dele fez total sentido para mim, porque o Japão é um dos países mais tecnológicos do mundo, sabe? E, tipo assim, eles estão adotando o Bitcoin como moeda oficial é porque o negócio realmente tem futuro, o negócio realmente merece a atenção das pessoas, né? E aí, a partir disso que eu fui aprofundando o conhecimento, entendendo que existe um número limitado de Bitcoins no mundo, que quem chega primeiro bebe água limpa, né? E o Bitcoin literalmente recompensa as pessoas que entendem quanto ainda é cedo a revolução do Bitcoin, justamente por conta dessa escassez dele, mas a gente pode falar disso mais pra frente. Sim. Você sabe que uma coisa que eu acho que é interessante, falando aí dessa jornada, né, de quando você começa a aprender e vai começando a tomar gosto, que uma das primeiras coisas que cria objeção na mente das pessoas é exatamente o fato de que não tem nenhum país regulando o Bitcoin, quer dizer, controlando ele, né? Quer dizer, ele não pertence a ninguém. Mas ao mesmo tempo que isso é uma objeção, para quem começa a ver esse assunto, à medida que se aprofunda, isso se transforma em um ponto forte, em uma vantagem do Bitcoin, né? É exatamente o contrário. O que você acha disso? É muito louco isso, porque a sociedade como um toda, ela é criada pensando sempre em ter o Estado como uma proteção das coisas, né? Tudo que está fora do Estado, digamos assim, é algo perigoso ou ruim, né? Mas não entende que a própria, inclusive por isso que no workshop eu trago esse ponto da evolução do dinheiro. A própria evolução do dinheiro, qual é o melhor dinheiro que existe no mundo? Qual é o dinheiro que existe há milhares de anos e sempre vai continuar sendo o dinheiro do mundo? É o ouro, por exemplo. O ouro ele não possui regulação do Estado. O ouro simplesmente existe no mundo. O Estado interviu e tomou conta, entre aspas, do ouro, tentando trazer um dinheiro melhor, entre aspas, mas simplesmente por conta das limitações do ouro. Se eu pudesse enviar ouro via SMS ou por uma mensagem de WhatsApp, seria o melhor dinheiro do mundo.
Só que não dá para fazer isso com o ouro. O ouro é físico. O ouro não é divisível de forma fácil, não é fácil de você contar ouro, não é fácil de saber se é verdadeiro, se não é. E aí, o Bitcoin, ele vem justamente nisso, sendo o ouro digital, né? Então, essa questão da descentralização do Bitcoin é uma coisa que assusta no início, mas é a grande revolução do Bitcoin. O Satoshi Nakamoto, que é o criador do Bitcoin, né? A grande revolução dele foi ter conseguido criar um dinheiro que não precisa de um terceiro, né? Você não precisa de um banco, de um governo para poder dizer que aquela transação é válida, que aquele dinheiro é verdadeiro. Você mesmo, pessoas. O Bitcoin dá poder às pessoas, né? As pessoas conseguem verificar, auditar, ver que está tudo certo. Diferente do dinheiro tradicional, que se o banco quiser transferir, criar dinheiro do nada, só quem vai saber aquilo é o banco. Ninguém vai saber que ele criou dinheiro do nada, né? Então, o Bitcoin é extremamente transparente. A revolução dele foi justamente essa. Ter conseguido criar essa transparência, ter conseguido criar essa segurança, ter conseguido criar esse dinheiro melhor sem necessidade de um terceiro que vai criar burocracia, que vai criar corrupção, inclusive, enfim. Então, essa descentralização do Bitcoin é uma coisa que assusta quando a gente está começando a entender e fascina quando a gente entende. Exatamente. E, sabe, pensando nessa questão que você começou a falar sobre o seu início, né? Que você teve a chance de comprar Bitcoin mais barato. Como é que você vê isso, assim? Porque muita gente fala assim, não vou comprar hoje porque tá caro. Já subiu tudo que tinha que subir. Como que você entende isso? É engraçado porque o que acontece? Não importa quanto o Bitcoin tivesse, né? Podia estar custando R$1, podia estar custando R$10, podia estar custando R$100, podia estar custando 10 centavos. Se você ainda não entendeu o Bitcoin, você sempre vai achar que ele está caro. Quando você entende o Bitcoin, você percebe que ele pode estar custando 50 mil quando ele está custando agora, pode estar custando 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, ainda assim ele vai estar barato. Então, o que muda não é o Bitcoin, o que muda é a nossa cabeça, a nossa percepção sobre o que é o Bitcoin, a revolução do Bitcoin, o que é o dinheiro em si e por que eu digo que o Bitcoin está barato hoje em dia. Na verdade, eu costumo dizer que é um privilégio a gente ter a oportunidade de ainda pensar em ter um Bitcoin, sabe? Tipo assim, R$50 mil não é uma coisa de outro mundo. É muito dinheiro, mas não é uma coisa de outro mundo, sabe? Ainda é possível, daqui a um tempo, não vai ser mais possível uma pessoa comprar um Bitcoin. A pessoa vai ter que vender a casa. E isso no curto prazo, questão de 2, 5 anos no máximo. Questão de 10, 20 anos, na minha visão, vai ser literalmente impossível uma pessoa ter um Bitcoin inteiro. E aí, é uma coisa engraçada, porque, tipo assim, para pensar o seguinte, Bitcoin é melhor do que o dinheiro tradicional. Vamos partir desse pressuposto que você já entendeu isso, você que está assistindo isso, né? Você já entendeu isso. Então, ele vai ser adotado pelo mundo todo, certo? Quando ele for adotado pelo mundo todo, o Bitcoin é escasso. Existe um número limitado de Bitcoins no mundo, não vai ser mais criado. Quando ele for adotado pelo mundo todo, a curva de crescimento do Bitcoin vai ser exponencial. Vai ser uma coisa muito grande. E as pessoas vão ter que comprar das pessoas que já possuem Bitcoin, porque ele já foi minerado, ele já foi distribuído. Então, é uma coisa muito louca. Inclusive, me perguntaram isso no Instagram outro dia desses, né? Como é que eu acho que vai ser, o que vai acontecer com o dólar, na questão de Bitcoin substituindo o dólar. Eu falei, vai ser duas curvas exponenciais. Uma curva exponencial do Bitcoin para cima e uma curva exponencial do dólar para baixo, tendendo a zero. Porque as pessoas vão sacar que aquele pedaço de papel não tem valor nenhum e vão começar a shortar dólar, vão começar a vender dólar sem parar para comprar Bitcoin. Tipo assim, eu não estou falando disso de questão de 1 ano, 2 anos. Estou falando questão de 10 anos para frente. Quando as pessoas de fato entenderem, virarem o jogo, né? E aí é muito louco. Aí sim a gente vai ver o que é a valorização do Bitcoin, né? E a sensação sempre vai ser aquela sensação de era para ter comprado quando era barato. E ainda assim vai estar barato quando você pensar isso. Entende? Então é uma sensação muito louca essa. Eu tenho tentado ajudar assim, quem me acompanha a tomar boas decisões, sempre nessa linha de primeiro adquira conhecimento, né? E é por isso que eu falei, vou trazer o Carlos aqui para o meu canal do YouTube, mais uma vez, exatamente porque conhecimento é o que muda o jogo. Conhecimento é o principal ativo que você pode ter, na verdade, né? Com certeza. Então, pensando nisso, o workshop vão ser vários dias, né? Fala um pouco da estrutura do workshop, assim, o que quem se inscrever hoje no workshop, inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, você pode acessar agora aí na descrição.
e fazer o seu cadastro, o que a pessoa vai encontrar no workshop? Show! O workshop ele é composto por uma série de vídeos, né? O primeiro vídeo, eu costumo chamar ele de A Oportunidade da Revolução, que é você entender o Bitcoin de forma mais profunda, entender a oportunidade que existe para as pessoas que entendem o Bitcoin, entendem cedo, como eu costumo falar, né? O segundo vídeo é um vídeo que, depois que você entendeu o que é o Bitcoin, por que ter Bitcoin, para quem está começando, esse vídeo ele é transformador. Ele é tipo assim, meu Deus, eu precisava entender isso para ter confiança no Bitcoin. Aí o segundo vídeo é ensinando sobre como comprar, como vender da forma certa, porque muitas vezes as pessoas elas caem em golpes, caem em pirâmides, acabam achando que foi uma coisa a ver com o Bitcoin, não teve nada a ver com o Bitcoin. Você que simplesmente investiu sem conhecimento, entende? Então, como comprar e vender da forma certa, como guardar seus Bitcoins, esse é o tema do vídeo 2. E aí vem o vídeo 3, que a gente fala sobre estratégias avançadas, fala sobre o que eu chamo de estratégia mestre, que é uma estratégia focada em você conseguir acumular cada vez mais Bitcoins, certo? Aí já é um pouco mais avançado, mas você vai evoluindo. Perceba que você sai do zero do Bitcoin, chega num ponto que você sabe como comprar, como vender, até como começar a desenvolver estratégias, certo? E aí, além desses vídeos do workshop, dos episódios do workshop, eu resolvi fazer uma maratona, literalmente, de lives também. Então, paralelo ao workshop, aos episódios, eu vou ter lives, por exemplo, episódio 1 na segunda-feira, uma live na terça, episódio 2 na quarta, uma live na quinta, episódio 3 na sexta, uma live no sábado, no domingo, para poder realmente, literalmente, quem quer aprender sobre Bitcoin de uma vez por todas, não ter dúvida alguma. Durante as lives, porque os episódios são gravados, né? Então são vídeos. Mas as lives são ao vivo, e você pode literalmente fazer qualquer pergunta para mim, tirar qualquer dúvida que você tenha sobre Bitcoin. Então, assim, quem quer aprender sobre Bitcoin de verdade, essa é a chance de ouro, literalmente, né? Então, ao invés da pessoa maratonar Netflix, ela vai poder maratonar Bitcoin contigo. Com certeza, com certeza. Vai fazer muita diferença na vida dela. Legal. Ô, Carlos, e ao longo da semana aí, que você vai falar sobre o halving do Bitcoin? O halving do Bitcoin não é um tema de um episódio específico, mas é um tema das lives. Por quê? Porque o halving do Bitcoin está literalmente na nossa porta para acontecer, né? Não sei se todo mundo entende o que é o halving do Bitcoin. Explica um pouco o que marca... é o halving. O Bitcoin é um programa, certo? Então, dentro dele existem uma série de regras que são seguidas. Uma dessas regras diz que a cada 4 anos, em média, é um pouco mais complicado do que isso, mas eu vou tentar simplificar, tá? A cada 4 anos, em média, existe uma redução do número de Bitcoins que são criados. Ou seja, digamos que lá no início, em 2009, quando o Bitcoin começou a rodar, cada bloco do Bitcoin gerava 50 Bitcoins que eram dados... começa a ficar uma coisa muito complexa, né? Mas, tipo assim, pensa que o Bitcoin é descentralizado, certo? Ou seja, ele precisa que, de forma descentralizada, a rede seja segura. Então, para isso, existe a mineração do Bitcoin, certo? O próprio Proof of Work, etc. Então, para que a rede seja segura, os novos Bitcoins que são criados são dados para os mineradores, que são as pessoas que mantêm a rede segura. Basicamente isso, certo? Se você não entendeu em detalhes isso, não se apega a essa informação, você pega o contexto como um todo. Então, o que acontece? No início de tudo, cada bloco minerado dava 50 Bitcoins para o minerador que minerou aquele bloco. E aí, depois de 4 anos, isso reduziu para 25 Bitcoins. Depois de 4 anos, isso reduziu para 12,5 Bitcoins. Depois de 4 anos, que vai ser daqui a uma semana, isso reduziu para 6,25. Não são 4 anos exatos, mas em média 4 anos, né? E aí isso marca justamente os ciclos do Bitcoin, os ciclos de escassez do Bitcoin, porque se você reduz o número de Bitcoins que são criados, você tem mais escassez, pela própria escassez, lei de demanda e oferta, né? Escassez gera valorização do preço do Bitcoin. Então, nos halvings anteriores, né, 2012 para 2013, quando aconteceu o primeiro halving, o Bitcoin foi de $10 para $1.200. Então, o halving ele marca muito esse novo ciclo, esse início de ciclo de supervalorização do Bitcoin. Aí, em 2016, o Bitcoin foi de, acho que $800 para $20 mil. E agora, em 2020, a gente vai aí de $9 mil, $10 mil para
Alguém To sabe the para moon? onde, né? To the moon? To the moon, to the moon. Aí depois, é engraçado porque uma das críticas que o pessoal que não entende muito bem o Bitcoin faz é, o Bitcoin ele é muito volátil, às vezes ele sobe muito, mas ele também cai muito, né? E o que as pessoas não entendem é justamente esse ciclo de valorização, né? Porque ele sobe questão de 1000%, 10.000%, aí depois ele cai, ele reduz. Então vai ser engraçado, porque assim, a gente está tendo essa conversa agora, o Bitcoin está custando, acho que 9 mil Quase dólares, 9 mais mil, ou né? menos, 8.800 dólares, alguma coisa assim. Então, a gente está conversando agora, falando para as pessoas, aprenda sobre Bitcoin, aprenda sobre Bitcoin. Aí vai chegar daqui a 2, 3 anos, o Bitcoin vai ter subido, sei lá, para 200 mil dólares. Aí, de repente, ele cai e volta para 70 mil dólares. Aí as pessoas vão falar assim, tá vendo que era uma bolha? Caiu para 70 mil dólares. O negócio, tipo assim, hoje tá 8 mil. Ele caiu para 70, entende? E é sempre isso que acontece. Por quê? Porque as pessoas elas são motivadas a comprar quando o preço está lá em cima, né? Aquele hype a gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, as pessoas têm medo eu ouvi falar de Bitcoin e agora ele está valorizando muito na hora de comprar. Então, em vez de buscar conhecimento e comprar na hora certa, as pessoas elas acabam agindo por impulso sem conhecimento, que é pior ainda, né? Aí é o famoso compra na alta e vende na baixa. Sim. Isso que, assim, quem está ouvindo, não entenda isso como, o Dario e o Carlos estão falando que é para você vender tudo e comprar Bitcoin. Não é isso, né? Agora, se a gente for olhar assim como, qual foi o investimento mais lucrativo dos últimos anos, né? Qual foi, Carlos? Dos últimos 10 anos aí, que é a criação do Bitcoin, né? O Bitcoin tem 11 anos, o investimento que mais valorizou foi o Bitcoin. Não existe nada que chegue perto da valorização do Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin foi o investimento que mais valorizou nos últimos 10 anos, na década. Mas, na minha opinião, vai ser o investimento que mais vai valorizar no século, né? A gente está só no começo da valorização do Bitcoin. E por que ele vai valorizar tanto? Porque nada consegue valorizar mais do que o próprio dinheiro, né? Porque o Bitcoin vai se tornar o dinheiro do mundo. Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao Bitcoin. Legal. Quando se trata de você montar uma carteira, ter um portfólio equilibrado, né? Bitcoin, na minha opinião, está posicionado com uma grande parcela dos meus ativos de risco. Mas eu ainda tenho os ativos que são mais previsíveis, né? Agora, o interessante de você entender o Bitcoin mais a fundo é que uma coisa que eu gosto, você já deve ter lido sobre a estratégia Barbell, né, do Taleb, que ele fala que é bom que você tenha um pouco de algo extremamente imprevisível e que pode ter uma supervalorização, ou também pode ir a zero. Mas esse pouco pode fazer uma grande diferença no seu patrimônio, no seu portfólio, se aquele pouquinho lá for algo muito bom e que ninguém está percebendo que é bom. E eu vejo muito o Bitcoin nisso, como Sim. um ativo que as pessoas não estão ligadas, né, no potencial que ele tem de valorização, né? Por isso que o workshop é tão legal, e eu acho que quem se inscrever para o workshop agora não vai se arrepender, independente de fazer alguma mudança ou não na sua maneira de investir, mas adquirir esse conhecimento é transformador. E além disso, uma coisa que eu gosto de falar bastante também que a maior parte das pessoas que são meus alunos, eu mesmo inclusive, eu nunca investi em absolutamente nada, entende? Então eu criei essa paixão pelo Bitcoin e me dediquei a fundo pelo Bitcoin. Então assim, nos últimos 4 anos, literalmente, larguei tudo, só faço estudar sobre Bitcoin. Só estudar sobre Bitcoin, só sobre Bitcoin. Então, isso virou para mim a minha rotina. Mas, não necessariamente pessoas que investem é que vão investir em Bitcoin. Na minha visão, Bitcoin não é nem, tipo, investimento, sabe? Bitcoin é quase que uma obrigação para as pessoas. E aí, isso que você está falando do Taleb, né? É bem interessante, porque, assim, e isso vai muito da visão de cada um, da percepção de cada um. A mim, Bitcoin não é um investimento de risco. É muito menos investimento de risco do que a maioria das pessoas enxergam. E, por exemplo, eu tenho muito contato com alguns players grandes do mercado, né? Inclusive pelo posicionamento de fazer muitos workshops, de falar muito sobre Bitcoin, de já ter falado sobre Bitcoin na televisão. Eu acabei tendo esse contato com uma galera muito grande do mercado. E outro dia eu estava tendo uma conversa lá, e aí o pessoal estava conversando justamente sobre portfólio, né?
E aí a recomendação, quando você vai para investidores, para economistas, eles falam, 1%, 2%. Quando o cara é muito bullish no Bitcoin, ele fala, tenha 5%, 10%, né? E aí a discussão lá era do tipo assim, quem tem menos de 70% em Bitcoin não merece nem estar aqui. Então, é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, é algo muito volátil, muito agressivo, mas a nossa convicção é tão grande no Bitcoin porque é muito baseado em estudo. Eu não espero e nem quero que ninguém tenha esse tipo de agressividade sem ter o nível de conhecimento correto, né? Eu costumo falar que você tem que sempre balancear. Seu conhecimento, qual é o seu nível de conhecimento? É alto? Então eleva seu investimento também, né? Então, é algo bem parecido com isso. E aí você falou da questão daquele ativo que pode simplesmente explodir, né? Que seria o Bitcoin, a carteira de muitas pessoas. O Taleb, inclusive, ele é muito, muito bullish no Bitcoin. Ele é um cara que gosta muito de Bitcoin. Sim. Inclusive, esse livro aqui, ó. Deixa eu ver se consigo pegar ele. Esse livro aqui, ó. Dá uma olhada aí. Se liga. Cadê? Aqui. Qual o prefácio dele? Escrito por quê? Tá leve, né? Tá vendo? Esse livro aqui, Bitcoin Standard. E fala justamente sobre essa troca do dinheiro tradicional pelo Bitcoin, né? No mundo, né? É a troca do padrão ouro, padrão dólar para padrão Bitcoin. E aí, o que é que eu enxergo nisso daí do Taleb? Isso aí, para mim, é tipo uma aposta de altcoin. Para mim, Bitcoin é muito óbvio que ele vai ser o dinheiro do mundo. Para mim, isso é óbvio. Mas pode ter alguma altcoin que você bote R$100, R$1.000, que isso vire 100 mil daqui a 5 anos. E isso não é distante de acontecer. Eu já vi isso acontecendo muitas vezes, entende? Então, esse risco, assim, muito grande de um dinheiro meio perdido que um dia pode virar uma fortuna, eu vejo muito em altcoins pequenas. Para contextualizar quem não sabe bem o que é altcoin, altcoins são as moedas que vieram depois do Bitcoin, né? O Bitcoin é a principal, é a primeira e é a que trouxe a maior inovação, né? E engraçado, interessante a gente falar sobre altcoin, Carlos, porque muitas altcoins a gente poderia chamar de shitcoins, né? Não merecem ser chamadas de altcoins, né? E assim, o que faz a diferença para uma criptomoeda se valorizar é principalmente se ela tem uma utilidade, né? Se existe uma comunidade adotando, se existe um motivo para ela se valorizar, né? E nesse sentido a gente vê o Bitcoin disparado na frente de todas as altcoins, porque as altcoins, a maioria, vem para imitar o Bitcoin, né? Você vê assim também? Sim, sim. O que acontece? Às vezes, é muito comum, inclusive no passado, porque assim, quando eu comecei a me aprofundar muito no Bitcoin, estava no comecinho do surgimento das altcoins, digamos assim, né? Não existiam muito, as pessoas não falavam muito sobre altcoins, falavam mais sobre Bitcoin, mas estava começando a surgir altcoin. E naquela época, principalmente em 2017, que foi um boom muito grande no mercado, era muito aquela correria por, nossa, essa altcoin aqui, ela faz muito mais transações que o Bitcoin, ela é muito mais rápida que o Bitcoin, ela vai substituir o Bitcoin. Esse daqui é o futuro, o Bitcoin vai morrer porque essa altcoin vai substituir ela. E não é assim, na minha visão, que vai acontecer. Por quê? Porque o fator mais importante de todos não é a velocidade, etc. É o fator confiança da rede, é o fator descentralização da rede. Tudo que o Bitcoin precisar melhorar, ele não vai simplesmente melhorar, fica fazendo atualizações para melhorar. Isso vai ser melhorado em segunda camada, para poder manter aquele aspecto de confiança da rede, descentralização da rede, enfim. Então, a maioria das altcoins, na minha visão, que tentam competir com o Bitcoin, a maioria, para não dizer todas, que tentam competir com o Bitcoin no sentido de ser dinheiro do futuro, dinheiro digital, elas podem ser bons investimentos no curto, médio prazo, questão de, próximos 2 anos, pode ser que valorize muito, porque ainda tem muito espaço para o mercado crescer, o mercado está só no começo ainda, mas no longo prazo eu vejo muito com o sentido de
quando o Bitcoin for adotado pelo mundo, não vai ter muito para que ter outras moedas competindo com ele. E aí vão ter, na minha visão, vão ter outras altcoins que são interessantes porque elas apresentam projetos de inovação que não tem a ver necessariamente com o dinheiro em si, e sim com a descentralização de outras coisas. Então, essas outras altcoins eu acho mais interessantes do que altcoins que tentam competir com o Bitcoin em si. E fazer o que o Bitcoin já faz muito bem, né? Sim. Legal. Carlos, muito bom ter você aqui no canal. Esse vídeo aqui vai ficar muito longo se a gente fosse falar de todos os assuntos que a gente curte, que vem na mente. Mas para não ficar muito longo esse vídeo aqui, deixa uma mensagem para o pessoal. Por que quem está assistindo até agora, que ficou com a gente até agora, por que deve se cadastrar no workshop Bitcoin, a Revolução do Dinheiro? Cara, se você assistiu esse vídeo até agora, com certeza, no mínimo, ficou tipo uma pulguinha atrás da sua orelha pensando assim, e se o Bitcoin for o dinheiro do futuro? Essa é a pergunta que vira o jogo, porque você tem duas opções a partir de agora. É como aquela cena do Matrix, já assistiu Matrix? Que o Morfeu coloca as duas pílulas assim e fala assim, ó, se você tomar essa pílula, você vai entender uma realidade completamente diferente. Se você tomar essa outra pílula, você vai simplesmente voltar para sua vida normal, né? O Bitcoin é basicamente isso. A partir dessa pergunta, você vai ter a opção de, cara, eu vou aprender sobre Bitcoin nem para falar para o Carlos e para o Dario que eles estão errados, porque Bitcoin não é nada disso, de dinheiro do futuro, mas você tem a opção também de não fazer nada e seguir sua vida normal. E eu não recomendo que você siga essa opção, porque a única certeza que você vai ter é de uma vida igual à vida que você está tendo já. Então, recomendo que você aprenda sobre Bitcoin, porque ainda é cedo, por mais que ele já esteja bem caro, aparentemente, ainda é cedo, tá? O Bitcoin tem muito que crescer. Só você olhar ao seu redor, quantas pessoas têm Bitcoin? Eu acho que quase nenhuma, né? Então, ele tem muito que crescer ainda, e é isso aí. Se inscreva no workshop, porque eu, sinceramente, por que eu fiz esse workshop? Porque quando eu estava aprendendo, eu tive muito problema de encontrar informações sólidas, digamos assim. Eu encontrava informações, principalmente em inglês, mas isso nunca não foi problema, mas o problema real é, a cada 10 coisas que eu lia, eu tirava uma coisa realmente ali que trouxe algum conhecimento proveitoso para mim, né? Hoje em dia, a cada 100 coisas que eu leio, eu tiro uma coisa, né? Mas eu continuo nessa busca incessante por conhecimento. Mas se você consegue aprender com alguém que está te dando um caminho que já foi traçado, é muito melhor. E, com certeza, eu nunca vi, de forma alguma, nenhum caminho que te dê, nenhuma forma que te dê um caminho mais claro do que através do workshop. Você vai aprender sobre Bitcoin de uma vez por todas, literalmente. Maravilha! Então, se você tem miolos, vai aqui na descrição do vídeo e faça a inscrição no primeiro link que está aqui nesse vídeo. Obrigado, Carlos, por ter aceitado esse convite de ser entrevistado aqui mais uma vez para o meu canal. E fala um tchau aí pro pessoal. É isso aí. Muito obrigado, Dario. Valeu, pessoal. Um grande abraço e aprenda sobre Bitcoin enquanto ainda é cedo. Valeu. Tchau.